Capítulo 71 Combinações de hospedagem e habilidades. A mulher da recepção teve uma atitude severa ao lidar com todos os mercenários que entravam e saíam. Fui em frente e coloquei uma pilha de núcleos de classificação B para começar, para que pudesse avaliar o nível de riqueza que possuía. 50 núcleos de classificação B rolaram sobre a mesa, a mulher demorou para contá-los todos cuidadosamente. Sua voz fria soou. 50 núcleos desconstruídos de nível B, totalizando 10 núcleos completos. Eles podem ser trocados por 100 moedas de ouro. Ouvi essa conversão de núcleos para a moeda comum de moedas de ouro e acenei com a cabeça em direção à recepção. 100 moedas de ouro brilhantes apareceram na mesa no instante seguinte e eu as coloquei em um dos meus anéis de armazenamento. Antes de me virar e sair, a mulher falou novamente no mesmo tom frio. Você se juntará à força-tarefa de extermínio indo para o ninho Skypeak. Amanhã, seu poder corresponde aos requisitos. Uma força-tarefa que se dirigia para um dos ninhos. Meus olhos brilharam quando ouvi sobre isso e pedi mais informações. A força-tarefa é composta principalmente por mercenários de rank A e alguns mercenários de rank S que estão saindo às 9 horas em ponto. Se você planeja ingressar, aqui está uma medalha de identificação. Isso manterá o controle de todos os mercenários nesta missão. Não se atrase. Peguei a medalha estendida da mulher e agradeci pela informação enquanto me virava. A medalha era muito leve nas mãos e tinha o símbolo de 2 espadas cruzadas. Eu coloquei um pouco de energia nisso e senti linhas finas de conexão com alguns pontos no esconderijo do mercenário, bem como pontos que se estendiam por toda a cidade. Eu me acostumei com todas essas coisas novas e fiquei feliz por poder visitar um ninho onde os monstros se reuniram tão cedo. Havia presenças aterrorizantes apenas naquela massa de terra flutuante que vi no caminho para cá, e eu não queria arriscar minha vida indo para lá sozinho enquanto ainda não acumulei tantas habilidades de rank S e rank A. Além da coleção de mercenários de rank A ou inferior, uma pequena quantidade de rank S podia ser vista quando saí do esconderijo e caminhei para fora. Meu próximo destino era uma pousada lindamente projetada, com várias mulheres do lado de fora. Os poucos por quem passei me chamaram. Ei, lindo, você precisa de companhia esta noite. Garotão, você está pronto para se divertir. Mulheres de diversas idades e tamanhos estavam espalhadas e conversavam com muitas das pessoas que entravam e saíam deste grande alojamento. Parecia completamente normal, pois alguns podiam ser vistos entrando com alguém com quem acabaram de começar a conversar, enquanto outros saíam do alojamento com rostos exaustos. Ignorei as ligações e comentários das muitas pessoas ao meu redor enquanto entrava no prédio e entrei ainda mais rápido depois que vi um cara com o rosto cheio de maquiagem vindo em minha direção. O interior do prédio era bem mais silencioso, com o barulho parando no momento em que você passava pelas portas duplas. Fui até o balcão onde uma garota ruiva atuava como recepcionista e pedi um quarto individual. Um quarto individual por noite custará 2 moedas de ouro, senhor. Também temos a oferta especial de reservar um quarto para uma semana inteira, tudo pelo pequeno preço de 10 moedas de ouro. Acenei com a cabeça em direção à garota que estava fazendo o discurso de vendas enquanto pegava uma folha que anotava as diferentes opções e suas taxas. A planilha também tinha uma seção abaixo que descrevia os alimentos que eles ofereciam em sua área de jantar. Só o quarto individual funciona, e deixe-me comer a Fieri Soup e o Rhinos Special por enquanto. Sim, senhor, tudo dá um total de 3 moedas de ouro. A garota alegremente me deu uma chave de bronze e me levou até uma mesa na sala de jantar, onde não esperei muito até que a comida fosse servida. O prato que se chamava Fieri Soup era um caldo extremamente picante que vinha em uma grande tigela de madeira que tinha carnes generosamente cortadas em cubos que tinham um gosto melhor do que qualquer coisa que eu já comi antes. A carne é extremamente macia. O prato especial do Rhino era um prato do que pareciam costelas de primeira qualidade, mas muito maior e muito mais apetitoso. Passei os 30 minutos seguintes saboreando o que era sem dúvida a melhor das muitas refeições que eu faria de agora em diante, antes de ir para o quarto número 34 que a chave tomou a forma.
Subi as robustas escadas de madeira do hotel e caminhei por um corredor estreito antes de encontrar o quarto e entrar. Uma cama simples cheia de penas estava no meio do quarto, com uma porta que dava para uma ampla estrutura que parecia uma banheira e um vaso sanitário ao lado. Havia uma concha que provavelmente era usada para tomar banho presa a um balde grande que continha água fumegante. Curiosamente, fui dar uma olhada no banheiro e encontrei a água no balde para continuar reabastecendo até um nível específico depois de pegar um pouco. Permaneceu a mesma temperatura de calor ao mesmo tempo também. O balde que continha a água estava preso ao chão com um cano no fundo. Acostumei-me com todas essas coisas novas que estava vendo pela primeira vez enquanto refletia sobre cada visão maravilhosa que vi hoje e depois segui em frente para combinar mais das minhas habilidades. Amanhã seria o primeiro começo da minha ascensão deste lugar, e eu queria estar no meu auge. A única maneira de minha força pular loucamente era ganhar uma habilidade de nível superior, e havia duas maneiras de fazer isso para mim. Eu poderia combinar várias habilidades de classificação S compatíveis até que elas passassem para a próxima classificação, ou começar ainda mais baixo com habilidades de classificação B para classificar A e depois classificar de A a S. A outra maneira era simplesmente caçar e matar vários animais e coletar as habilidades à moda antiga. Eu usaria proativamente as duas formas, pois usar múltiplas habilidades e mantê-las ativas não era um problema para mim. Havia várias habilidades de Rank B que aprendi há mais de uma semana, quando estava saindo da Federação Unida, que já havia atingido 100 de proficiência. Havia também duas habilidades de Rank A que eram compatíveis e que eu combinaria. O resto das habilidades de classificação A também estariam prontas para combinação em breve, me dando ainda mais coisas pelas quais ansiar. Nenhuma das habilidades de classificação S estava perto de 100, pois se tornou cada vez mais difícil aumentar a proficiência de habilidades de classificação mais alta. Eu usei a função combinação de habilidades, e fui capaz de produzir algumas habilidades de Rank B+, bem como uma nova habilidade de Rank A+, combinando o Rank A, impermanência frígida, e permafrost, para trazer à tona a mais zona ártica, congelamento e desestabilizar uma área inteira de 10 metros, destruindo tudo nela. Aprendi permafrost quando estava saindo da Federação Unida, então estabeleci o objetivo de enviar spam para essa habilidade enquanto fazia a limpeza em todo o Império antes de partir, para que pudesse aumentar a proficiência o mais rápido. Era uma habilidade que tinha compatibilidade óbvia com a impermanência frígida. A nova habilidade, Zona Ártica, me deixou animado para combinar outra habilidade compatível com Rank A+, e colocá-las juntas para observar qual habilidade de Rank S resultaria dela. As habilidades de classificação B+, que consegui sintetizar foram Armadura Corporal Endurecida, Golpes Fortalecidos, Espelho de Repulsão, e Pele Esmeralda. No momento em que eles apareceram no painel de atributos, eu os ativei e esperei que sua proficiência aumentasse mais uma vez antes de combiná-los também. Seria um processo longo, mas meu poder continuaria a aumentar quanto mais habilidades eu combinasse. Deitei-me no colchão de penas enquanto esperava o dia seguinte chegar, onde minha aventura começaria plenamente. Fim do capítulo. Capítulo 72 Maravilha. Dormi mais confortavelmente do que imaginava, a concentração mais densa de energia neste mundo fazia com que você sentisse que estava na melhor localização possível em qualquer lugar que fosse. Desci as escadas de madeira e vi pessoas já entrando e saindo ativamente da pousada. A recepcionista ruiva já estava no balcão. Fui até ela e pedi outra fiere soup para tomar no café da manhã antes de sair. Assim, a manhã começou feliz. Mudei-me para a cidade e vi o mundo durante o dia pela primeira vez. Um manto de neve cobria os edifícios e os caminhos, proporcionando uma bela vista enquanto os raios do sol brilhavam. Olhei para cima e vi as enormes montanhas que nos cercavam ao longe, bem como as 4 grandes massas de terra que estavam posicionadas de forma estável no ar sem um único movimento. Eu ainda não conseguia nem começar a entender como tal coisa era possível.
Algumas pessoas podiam ser vistas de vez em quando subindo nas longas noivas anexadas mais para o interior desta cidade. Desviei o olhar da vista majestosa das ilhas flutuantes e fui em direção ao esconderijo do mercenário, onde uma coleção de homens e mulheres coloridos e robustos estavam agrupados. Colocando energia na medalha que recebi no dia anterior, a maioria das finas filas de pessoas foram agrupadas em um local que me permitiu encontrá-los todos com muita facilidade. Havia um grande espaço atrás do grande edifício que tinha feras aladas brancas se movimentando. Alguém estava segurando uma grande bacia da qual ele tirou grandes pedaços de carne para alimentar as feras. As pessoas da força-tarefa de extermínio estavam agrupadas em um grupo ao lado conversando entre si enquanto todos esperavam pela hora marcada. Os minutos passaram rapidamente quando um homem grande, cujo corpo inteiro emanava poder, saiu para a clareira. Tudo bem, meninos e meninas, reúnam-se. Com essas palavras, os mercenários que eram em sua maioria de rank A, com alguns de rank S no grupo, todos olharam para essa figura com total atenção. A missão desta vez é clara e simples. O ninho Skypeak está mostrando sinais de movimentos rápidos novamente, o que significa que as feras estão aumentando e ficando mais inquietas, seus grupos antes de retornarmos. Eu sou o Capitão Rainer e liderarei esta excursão para garantir que não haja mortes. O homem grande falou com uma voz poderosa que pareceu despertar o ânimo de todos aqui. Depois que retornarmos com sucesso, cada pessoa presente receberá 5.000 moedas de ouro e ficará com todos os núcleos das feras que conseguirem derrubar. A menção das recompensas, os mercenários gritaram quando começamos a nos mover em direção aos grandes grupos de feras aladas. Cada fera poderia enfrentar mais de 5 pessoas, e eu me vi voando pelos céus com 3 mercenários de nível A e 1 de nível S. Eu seguiria o exemplo de outros por enquanto aprendo mais sobre esses ninhos e escolho como passar de lá. As feras aladas em que estávamos montados tinham cabeças que pareciam semelhantes às de uma águia, mas seus corpos largos que permitiam que mais de 5 pessoas ficassem de pé mostravam que eram outra coisa. Eu descobri que eles eram chamados de bestas de asas brancas, um tipo de fera que poderia ser facilmente domesticada, desde que fosse alimentada diariamente. Voamos sobre essas feras e passamos pela enorme muralha de uma fortaleza onde guardas com feras semelhantes estavam estacionados. Mercenários designados para missões específicas tinham o passe para sobrevoar a cidade se estivessem usando essas feras. Saímos da cidade de entrada do reino congelado e fomos em direção à enorme massa de terra flutuante que vi no caminho até aqui. Eu escutei as conversas de 2 dos mercenários que pareciam estar familiarizados um com o outro que estavam falando sobre este ninho. Oi, lembre-se de seguir o exemplo daquele capitão. Ouvi dizer que alguns ninguéms inflados ignoraram comandos e foram mais longe no ninho de besta apenas para nunca mais sair. TSK, quantas vezes você tem que dar dicas, hein? Eu sei que definitivamente ficaremos no anel externo do ninho desta vez. Deve haver muito poucas feras de classificação S por aí. Os dois pareciam estar discutindo e dando dicas uns aos outros para permanecerem vivos ao mesmo tempo. Mas suas palavras indicavam que havia feras poderosas reunidas nesta ilha flutuante. Eu não tinha certeza de até que ponto no ninho as feras superiores ao rank S começariam a aparecer. Mantive minha boca fechada por precaução, pois não queria que houvesse qualquer possibilidade de eu revelar algo sobre minha identidade. Eu aprenderia à medida que as coisas progredissem e encontraria algum tempo para localizar uma biblioteca depois disso, para passar algum tempo lá e ver o que mais posso aprender sobre este mundo. A coleção de memórias que o sistema reuniu depois de absorver a essência de muitas feras era apenas isso, principalmente memórias de feras de baixo escalão. Eu teria que fazer minha própria pesquisa para compreender completamente o funcionamento de um lugar como este reino onde os humanos tinham o controle. Aproximamo-nos da massa de terra flutuante depois de 20 minutos, onde o contorno da ilha se tornou visível. Usando olhos de águia, observei grupos de feras andando perto da borda da terra.
Árvores densas e extremamente altas cobertas de neve começaram a subir enquanto minha visão olhava mais para dentro, onde quase nada além de um contorno branco de árvores podia ser visto. As bestas de asas brancas pousaram na borda da massa de terra enquanto chamavam a atenção das feras vizinhas que corriam por aqui. O capitão Rainer assumiu a liderança, saltando da fera alada como um valente guerreiro enquanto seu corpo parecia estar borbulhando de energia. Havia uma grande espada vermelha que apareceu em seus braços, que ele balançou em direção às feras que se aproximavam. Uma linha parabólica de chamas foi traçada, avançando e dividindo todas as feras que chegavam. Tudo bem, rapazes, a batalha começa agora. Quando vocês virem os rostos feios das feras de nível S aparecerem, especialmente os líderes maiores, estejam em alerta máximo. Os líderes que ele mencionou eram o que eu considerava bosses ou titans naquela época, com eles detendo uma coleção mais densa de essência que permitia o cultivo de habilidades e itens. Muitos eram grandes para corresponder às suas grandes quantidades de energia, mas os verdadeiramente poderosos podiam ser pequenos, pois mantinham controle suficiente sobre a sua energia para permanecerem nesse tamanho e usá-la em seu benefício. Os mercenários se espalharam enquanto os do Rank S assumiam a liderança, comigo seguindo de perto o capitão enquanto avançávamos para o ninho Skypeak. Fim do capítulo. Capítulo 73 Épico. Pude ver o poder dos humanos deste mundo em primeira mão enquanto observava o capitão líder do Rank S se defender contra um boss Rank S. Não tivemos que nos mover muito para entrar em contato com eles. Depois de passar pelas grandes árvores cobertas de neve, feras brancas de aparência feroz começaram a aparecer. Eles tinham mãos e pés desproporcionalmente grandes e corpos menores que não pareciam combinar. Este tamanho era ainda mais exagerado quando se tratava do líder Rank S, que se aproximava de 10 metros. Pingentes de gelo afiados se formariam com o aceno das mãos dessas feras enquanto os mercenários trabalhavam juntos para derrubá-los. O líder Rank S, Capitão Rainer, estava se segurando enquanto enfrentava um líder, sua grande espada agitada com elementos de fogo enquanto cada confronto deixava feridas na besta com quem trabalhei no grupo com quem vim enquanto continuava observando tudo primeiro, usando o Rank A, par de infernal, a cada poucos segundos depois de observar um pouco do poder de fogo dos poucos mercenários Rank S do grupo. As chamas ardentes que desabaram eram extremamente mortais para as feras normais, deixando seus corpos inteiros em chamas se um único tocasse eles. Quanto ao saque de núcleos, os mercenários abriram as cabeças das feras que mataram para retirar núcleos muito maiores do que os que eu estava acostumado a ver. Esses eram os núcleos completos de feras que não foram divididos em porções menores pelo sistema com o qual os caçadores do meu mundo trabalhavam. Quando se tratava dos monstros que eu mesmo derrubei, lembrei-me das palavras do sistema. Eu estaria em um mundo diferente, mas ainda mantendo o mesmo poder. A única mudança foi que ele só seria acionado quando eu entrasse em contato com os seres que derrubei. Para tornar as coisas ainda mais perfeitas, a essência extraída na forma de livros de habilidades, itens ou núcleos seria colocada diretamente em um dos meus anéis de armazenamento quando eu normalmente colhia núcleos, como outros habitantes deste mundo. Com isso em mente, os grupos de extermínio avançaram enquanto permaneciam próximos uns dos outros e derrubavam as feras que saíam correndo. Fiquei surpreso com a força dos humanos aqui, já que até mesmo os mercenários Rank A utilizaram sua força e essência melhor do que os caçadores que eu sempre observei. Somente depois que os caçadores começam a utilizar plenamente a combinação de habilidades, eu os vejo se alcançando e eventualmente excedendo esse nível de força. Os caçadores de Rank S lançaram feitiços destrutivos coloridos que destruíram as feras normais de Rank A e só seriam bloqueados pelos líderes de Rank S. Uma mercenária ruiva ergueu seu cajado mágico para frente e uma fênix flamejante apareceu no momento seguinte, correndo em direção a um grupo de feras onde explodiu e os envolveu em chamas em um instante. Observei tudo isso enquanto continuava a usar par de infernal para derrubar feras normais de Rank A e S,
junto com alguns líderes de Renkia para que eu pudesse aumentar minha coleção de habilidades de Renkia. Hoje não era o dia para eu dar tudo de si e massacrar tudo à vista, eu observaria e aprenderia o máximo que pudesse, antes de encontrar tempo para vir aqui sozinho e dar tudo de mim. Estava cheio de expectativas como eu pensei em correr por esse ninho enorme com todas as feras dentro dele. Eu teria confirmado primeiro o maior poder das feras que estavam mais profundas no ninho, já que não poderia brincar com minha vida. O poder que eu estava mostrando correspondia aos mercenários de Rank S, mesmo que o dano fosse um pouco menor que o Rank S habilidades, eu poderia propor que, par de infernal, poderia ser lançado com mais frequência por causa de seu baixo dano. Meu papel na força-tarefa passou a ser lidar com grandes grupos de feras normais de Rank A e S, enquanto os outros mercenários de Rank S entravam em confronto os líderes. Sutil. Eu tive que começar sendo discreto por enquanto. O capitão Rainer começou a me olhar favoravelmente enquanto eu tornava o trabalho mais fácil, eliminando muitas das feras com a área de habilidades de ataque. Minha atenção não estava toda voltada para isso, pois durante a caçada eu sempre verificava e combinava as habilidades ativas de defesa e suporte que continuavam a aumentar em proficiência. Através das combinações, consegui produzir algumas habilidades de nível B mais compatíveis que não valiam a pena mencionar como estavam agora, mas seriam úteis quando eu recebesse habilidades de nível A através delas. Levaria mais alguns dias, mas esses poucos dias significavam que mais de 4 habilidades de Rank A viriam à tona a partir da combinação de múltiplas habilidades de Rank B+. Sorri com esse pensamento, já que aumentar habilidades dessa forma significava que eu poderia continuar a desenvolver habilidades compatíveis, habilidades que serão capazes de combinar para classificar S sem problemas. As habilidades de defesa e suporte que me impulsionaram por uma grande margem não seriam mais um jogo de azar. A força-tarefa de extermínio estava tendo um desempenho extremamente bom com a liderança decente do capitão e minha adição que tornou o trabalho ainda mais fácil. Meio-dia inteiro se passou enquanto atravessávamos as margens do ninho Skypeak, nunca ousando ir muito longe em terra. Depois de eliminarmos muitas das feras de tamanhos desproporcionais, encontramos outras variedades à medida que avançamos. Depois de terminarmos de eliminar mais alguns grupos de feras, os mercenários pararam ao comando do capitão Rainer. Sua mão estava no ar enquanto ele olhava para frente com profunda concentração. Estávamos em uma posição mais para o interior do que em qualquer outro momento, pois as feras começaram a diminuir na periferia. Sua grande voz soou: "Vamos parar aqui hoje. Se avançarmos mais, nos intrometeremos no território de uma fera de classificação épica." Ao mencionar isso, os mercenários adotaram rostos solenes quando começaram a recuar. Meu coração palpitou quando confirmei a próxima classificação acima da classificação S. Epic. Muitas ideias passaram pela minha cabeça antes que eu rapidamente as derrubasse. Eu não seria tão precipitado a ponto de colidir de frente com algo de nível tão alto antes de coletar muitas habilidades defensivas de nível S. Prefiro estar excessivamente preparado e protegido do que de repente perder minha vida com decisões precipitadas. Respirei calmamente enquanto seguia o resto do grupo para sair da enorme terra flutuando no céu. Uma voz soou e eu estava perdido em meus pensamentos. Novato, trabalho exemplar hoje, reduziu nosso tempo em mais de 1 hora. Onde alguém como você com uma grande reserva de mana esteve escondido todo esse tempo? Saí da minha cabeça e sorri para o capitão que apareceu ao meu lado. Eu estava aprimorando minhas habilidades em particular até estar confiante o suficiente para enfrentar essas feras. Haha, aprimorando suas habilidades até chegar a um posto tão alto. Você é muito cauteloso. Se você tivesse treinado com outros mercenários, essa sua habilidade de chama já poderia ter alcançado o posto S. Ele fez uma pausa enquanto me olhava de cima a baixo antes de continuar. Volte com alguns do meu pessoal para que você possa conhecer os mercenários com quem trabalhará de agora em diante, não podemos deixar um talento como você ser desperdiçado. Haha, claro. Ouvi as palavras do homem grande e concordei em ir junto.
Eu tive que me tornar conhecido neste reino congelado aos poucos. Eu não começaria com uma demonstração explosiva de poder que levantaria cabeças, mas me tornaria conhecido lentamente à medida que meu poder aumentasse nas sombras. Fim do capítulo. Capítulo 74. Um encontro casual. Voamos para longe do ninho flutuante nas feras de asas brancas, passando pelos ventos frios que agora também traziam neve pesada enquanto nuvens escuras pairavam no alto. Minha visão estava fixada neste Skypeak Nest que eu definitivamente visitaria no futuro. Fiquei perdido em meus pensamentos enquanto passávamos pela neve que caía e ficamos fascinados com a cena que se desenrolava. A terra flutuando no céu desapareceu de vista quando nos aproximamos do contorno do reino congelado. Os minutos se passaram nos céus enquanto eu me apresentava aos mercenários com quem trabalhei hoje. Passamos pela enorme muralha da fortaleza e pousamos na parte de trás do esconderijo do mercenário, em poucos minutos, onde 5.000 de ouro foram dados a cada mercenário participante quando uma recepcionista surpresa apareceu e nos viu voltando muito mais cedo do que o esperado. Eu estava ansioso para aprender os livros de habilidades de nível A que agora estavam em um de meus anéis de armazenamento enquanto seguia o grupo do Capitão Rainer. Era ele e outros 4 caçadores Rank S. Depois que a tarefa de extermínio foi confirmada e as recompensas distribuídas, avançamos mais para dentro do reino, passando pela entrada da cidade. Os edifícios tornaram-se maiores e mais grandiosos à medida que avançávamos, e o início de uma das pontes grandiosas que serpenteavam em direção ao céu até uma das terras flutuantes acima de nós apareceram. A ponte era larga e longa, com guardas de nível 2S vestidos com uma requintada armadura de metal branco montando guarda. Qualquer um que quisesse passar pelo posto de controle precisava ter a devida autorização, ou enfrentaria as lâminas frias dos 2 guardas se tentassem algo engraçado. A atitude turbulenta do Capitão Rainer parou quando nos aproximamos da ponte e vimos uma escolta tomando lugar. Uma carruagem requintada esperava ao lado da ponte, uma mulher velada que foi cercada por guardas de ponta S desceu e foi conduzida em direção à ponte. Todo o comportamento do Capitão Rainer mudou quando sua voz baixou antes de ele respeitosamente chamar as figuras à nossa frente em um tom eu estava ouvindo pela primeira vez hoje. Princesa, é um prazer extremo ser agraciado com sua visão hoje. Sua voz era baixa, mas clara, ressoando claramente nos ouvidos das figuras à frente. Os guardas parados ao lado da mulher velada mostraram uma expressão irritada quando se viraram para olhar para Rainer, aparentemente esta não sendo a primeira vez que se depararam com algo assim. A mulher velada virou-se para esta direção e acenou com a cabeça em direção a Rainer, o que o fez fugir, maior sorriso, como se tivesse ganhado na loteria. Eu olhei para essa cena fascinado, pois parecia que esse capitão estava completamente impressionado com a mulher na frente, mas só conseguia olhar de longe. As figuras se viraram e começaram a subir em direção à ponte, mas não antes de eu sentir um olhar fixo em mim por alguns segundos. Virei-me para a escolta de pessoas que estavam saindo e me perguntei se eu tinha pensado errado. Rainer se moveu com muito mais vigor depois disso quando entramos em uma taverna de aparência muito mais cara do que as que vi no caminho para cá. A taverna era de classe muito mais alta, com salas privadas que lhe davam um ar de calma. Não havia ruídos barulhentos de mercenários, pois parecia que uma função de cancelamento de ruído foi ativada no momento em que as portas das salas privadas se fecharam. Logo pegamos uma sala privada e nos sentamos em um tapete grosso e macio de pele ao redor de uma mesa circular. Rainer estava se movendo animadamente enquanto os melhores pratos eram pedidos e os mercenários começaram a falar. Ei, Capitão Rainer parece estar completamente envolvido, pela aterrorizante princesa do gelo, hein? Bah, o que você sabe? Ouvi dizer que a guarda principal de Sua Alteza se aposentaria em breve, e acabei de me inscrever para a possibilidade de ser escolhido quando a seleção acontecer. Rainer começou a morder os enormes pedaços de carne enquanto respondia para o mercenário zombeteiro. Oh, você realmente acha que tem uma chance com todos aqueles gênios que estão lutando pela posição?
O corpulento capitão lançou um olhar severo para a voz que falava enquanto ele bufava e respondia. Meu poder é o pico do rank S, se eu não tiver chance, ninguém terá. Os mercenários continuaram indo e voltando enquanto eu ouvia e apreciava a comida. A princesa do gelo era aparentemente um dos membros da realeza que residia e controlava o pico nevado que flutuava não muito longe de nós. O assunto das pessoas atualmente no poder que controlavam as forças do reino congelado me fez pensar sobre meus próprios planos para aumentar minha influência no futuro. O caminho mais fácil era subir ao nível épico ou superior, obtendo um nível de força que me permitiria realizar muitos planos. Mas como posso fazer isso sem causar derramamento de sangue e conflitos entre essas pessoas que não eram os inimigos pelos quais vim aqui? Subir na hierarquia em tempos de guerra seria o melhor resultado possível, mas o reino congelado era cercado por montanhas e tinha defesas rígidas. As forças dos demônios que estavam se espalhando poderiam atacar este reino em breve, mas eu não sabia quando. Por enquanto, eu me prepararia o máximo que pudesse antes que os eventos explodissem. Ponto. Havia muitos títulos em meu nome. A princesa do gelo pelos plebeus. A princesa dotada pelos nobres. A cadela frígida pelos meus inimigos. Mas nada disso importava para mim. Porque eu estava vivendo com tempo emprestado. Eu não tinha energia para gastar com aqueles que me bajulavam ou que me criticavam. Seja inteligente, ela gritou. Seja forte, ela disse. Usem ao máximo o poder que estou transmitindo, pois uma terrível calamidade está se aproximando de todos nós. Ela disse tudo isso para uma garota assustada que estava perdendo a mãe, e depois faleceu. Gravei essas últimas palavras em meu cérebro daquele dia em diante, usando a habilidade que me foi transmitida para superar muitos dos problemas políticos inteiros. A habilidade mostrava uma luz negra sempre que meu irmão mais velho, o príncipe herdeiro, olhava para mim. Então eu evitei ele e qualquer coisa relacionada a ele como uma praga. Mostrou luz verde sempre que meu ingênuo irmão mais novo brincava comigo, então eu o mantive por perto e fiz com que ele confiasse em mim. Mostrou luz azul com meu pai, então agi como a filha mais perfeita e ganhei seu carinho, me fazendo navegar até a posição inabalável que tenho atualmente. Aqueles que me cruzaram muitas vezes encontraram infortúnio ou morte, fazendo aqueles covardes pronunciarem o nome de cadela frígida sempre que fofocavam entre si. Usei meus meios para estabelecer uma extensa agência de informação que acompanhasse todos os acontecimentos do reino e seus arredores, com mais de metade de seus departamentos concentrava-se em meu irmão mais velho, que brilhava sob uma perigosa luz negra. Mas tudo isso não foi suficiente. Meu próprio destino ainda era obscuro. Minha habilidade única me mostrou que, sem dúvida, tudo o que fiz não mudou nada e que a morte ainda se aproximava. Uma calamidade ainda estava por vir. Nenhuma quantidade de informação que coletei foi suficiente. Isso fomentou algo que era minha única fraqueza até hoje, o medo da morte que se aproximava. Mesmo as potências mais fortes deste reino não impediram a habilidade de me enviar a mesma mensagem. Eu me preocupava com os demônios que aumentavam constantemente sua influência nas terras enquanto pensava na calamidade iminente. Esgotei todos os meus recursos. Eu me cerquei com os melhores guardas do reino para que minhas escoltas não fossem menos poderosas que aquelas que protegiam o príncipe herdeiro, o bastardo que provavelmente assumiria o controle do reino assim que meu pai morresse. Eu podia sentir a malícia que ele tinha em relação a mim mesmo, embora minha posição não chegasse nem perto de ameaçá-lo agora. Recentemente pude sentir sua maldade em relação ao nosso pai, o que me deixou ainda mais cauteloso a ponto de começar a colocar em prática planos que colocariam minha própria vida em risco. Os cenários possíveis. Seria regicídio, corrupção ou traição que eu teria que parar. Nenhuma resposta se apresentou ao longo dos anos, à medida que meu destino continuou a se tornar cada vez mais sombrio. Isto é, até hoje. Fim do capítulo. Capítulo 75. A biblioteca. A mudança ocorreu quando eu estava voltando para Snowy Peak.
Depois que minha atenção foi chamada para uma das muitas pessoas que me olhavam com olhos fervorosos, presenciei uma luz dourada ofuscante que me pegou completamente de surpresa. Se eu não tivesse o véu no rosto hoje, todos teriam visto minha expressão chocada ao ver um homem brilhando com uma luz dourada. Mudei minha visão no instante em que pude vê-lo começar a se virar e recomeçar a subir a ponte. Meus lábios se moveram silenciosamente quando uma mensagem que só poderia ser ouvida pelos ouvidos de um dos meus assessores mais confiáveis saiu. A assessora escondida nas sombras ficou surpresa, mas rapidamente se moveu enquanto se afastava de sua posição e permanecia na carruagem abaixo. Ela era uma especialista em seus próprios méritos e não seria pega monitorando o grupo que ainda olhava para mim. Meu choque se deveu ao fato de nunca ter visto uma luz dourada em um único ser em toda a minha vida. A habilidade única, regra de ouro, foi ativada até o auge da cor dourada, pois me informou que havia encontrado a coisa que estava procurando durante todo esse tempo. A cor dourada era a mais alta que podia mostrar, e até mesmo aquela luz dourada estava brilhando tão brilhante que quase cegou meus olhos. Essa figura desconhecida seria quem me salvaria da morte. Ele seria aquele que ficaria entre mim e uma calamidade. Meu coração acelerou enquanto eu tentava me acalmar. Esse sentimento não era algo que muitas pessoas pudessem encontrar. A sensação de finalmente ter algo que você procura há tanto tempo no comprimento dos braços. Eu não deixaria isso escapar. O que quer que eu tivesse que fazer, mesmo que tivesse que desistir da minha alma, encontraria uma maneira de aproveitar esta oportunidade. Essa pessoa teria que ser tratada com o máximo cuidado. Pensei um pouco antes de meus lábios se moverem mais uma vez, enviando outra mensagem para a já chocada ajudante que não achava que seu choque pudesse aumentar ainda mais hoje. Agora, eu só tinha que esperar. A refeição com os mercenários terminou com uma boa nota, ouvindo informações que me deixaram ainda mais curioso para encontrar uma biblioteca nesta cidade e ver o que posso extrair dela. Que continuou a discutir a mesma princesa e outros nobres que eles gostavam enquanto eu caminhava por diferentes partes deste grande reino. Figuras de principalmente humanos e alguns semi-humanos lotavam as ruas enquanto tudo, desde tavernas, pousadas e lojas que vendiam uma variedade de coisas estavam presentes. Algumas lojas vendiam armas e armaduras feitas de diferentes materiais e feras, outras vendiam feras pequenas, mas coloridas, como animais de estimação em lojas onde muitas pessoas se reuniam. Passei por todos esses pontos turísticos pelos próximos minutos quando logo me deparei com um grande prédio com a placa de um livro na frente. Abri as grandes portas e entrei em um cenário de paz, com pessoas circulando silenciosamente enquanto livros flutuavam dentro e fora das prateleiras. Fui em direção ao bibliotecário que era um homem de meia idade com cavanhaque e pedi alguns livros sobre a história do reino. Ele olhou minha figura de cima a baixo de maneira perplexa enquanto pegava o bastão perto dele e batia nele 4 vezes, o que fez com que 4 livros grossos voassem e pousassem no balcão. Apenas pessoas de status mais elevado optavam por passar o tempo lendo livros, por isso havia uma taxa para usar o espaço de leitura da biblioteca. Dei ao bibliotecário um ouro e carreguei os livros para um canto do prédio com entusiasmo. Eu não lia livros há um bom tempo e estava ansioso para aprender sobre o grande mundo em que estava. A última metade do dia passou assim, comigo fazendo algo que nunca me imaginei fazendo quando me tornei um caçador. Folhear as muitas páginas e ler não foi tão ruim, pois quase tudo era informação nova que eu estava aprendendo pela primeira vez. Além disso, através do uso do gravador, consegui trazer rapidamente informações sobre algo que eu tinha visto antes, apenas relembrando algumas palavras sobre isso, em que, como um filme, o momento em que eu lia sobre isso se repetiria na minha frente. Eu estava ansioso para obter mais habilidades como essas que não necessariamente têm qualquer poder ofensivo e defensivo, mas eram úteis como eram. As informações que aprendi foram extensas. Começando com o reino congelado e seus 4 picos, o reino estava sob o domínio de um indivíduo poderoso cuja força estava a um nível acima do épico. O governante deste reino é chamado de Governante Ilustre, Rei Roark Belmonte.
Ele liderou este reino humano que permaneceu o único de seu tipo no mundo das feras à prosperidade nos últimos 100 anos. Sob seu governo, os humanos não enfrentaram perseguições e ele acolheu os demi-humanos para viverem no reino em busca de vidas melhores. Suas políticas pacíficas permitiram o crescimento contínuo de seu reino e a boa vontade dos míticos reinos das bestas. Os governantes dos reinos das bestas não se preocuparam com o reino em ascensão no norte, onde foi atormentado pelo ambiente frio e pelo terreno difícil que os governantes anteriores não conseguiu superar totalmente. O rei Roark deixou seu legado elevando o reino a alturas maiores durante seu reinado, até que ficou frente a frente com o mais poderoso dos reinos do mundo. Cercado por montanhas, o reino congelado era fácil de defender, com inimigos apenas capazes de caminhar de uma direção. O reino possuía 4 grandes massas de terra acima deles, chamadas Pico Nevado, Paraíso Congelado, Pico do Cume e Coroa do Rei. O reino prosperou com vegetação e animais especializados para o frio, com uma grande variedade de plantas que permitiram uma economia em expansão. Havia uma história tão ampla neste reino que quase fiquei sobrecarregado com a tarefa de me tornar uma de suas figuras influentes em um futuro próximo. Mas o tremendo poder que eu possuía confirmou minha resolução. Eu seguiria o plano de derrubar feras nesses ninhos ao redor deste reino e crescer lentamente. Enfrentarei feras de classificação épica no momento em que estiver totalmente confiante e equipado com uma ampla gama de habilidades de classificação S. Certamente, mesmo que demore algum tempo, meus objetivos serão alcançados. Fim do capítulo. Capítulo 76. Indo sozinho. Deixei a biblioteca para trás enquanto processava toneladas de informações sobre o mundo em que estava. Depois de passar algumas horas lendo, senti que merecia uma pausa. Encontrei a mesma pousada em que me hospedei na noite anterior e apreciei os diferentes tipos de refeições antes de subir os degraus de madeira para um quarto no andar de cima. Apreciei a estética de aparência antiga enquanto caí na cama e relaxei meu corpo. Muitos pensamentos surgiram e desapareceram enquanto eu olhava para o teto e tentava adormecer. No entanto, isso me seria negado, pois ouvi leves batidas na porta logo em seguida. Fiquei alerta porque não deveria haver ninguém que precisasse fazer isso agora, e esperava que fosse alguém trabalhando para a pousada. Também não poderia ser nenhum dos mercenários com quem trabalhei hoje. Avancei com cautela e abri a porta, me deparando com a figura de uma mulher toda vestida de preto se curvando. Minhas mais profundas desculpas, senhor. Fui incumbido de entregar uma mensagem de minha senhora, faça a gentileza de deixar-me entrar por alguns segundos. A pessoa na minha frente estava totalmente coberta de cima a baixo com um material preto e soltava um nível de poder de nível S. Pensei nas palavras dela e me perguntei o que teria acontecido para que a atenção de alguém se voltasse para mim. Eu tinha sido muito cuidadoso, ao ponto de usar apenas uma habilidade de Rank A e mostrar poder equivalente a um Rank S normal. Talvez eu estivesse pensando demais nas coisas e isso não seria um grande problema. Olhei ao redor do corredor escuro enquanto acenava para a mulher e fechava a porta. No momento em que fomos fechados na sala, um poder mágico sombrio emanou da mulher enquanto uma fina barreira cobria toda a sala. Minha senhora exige total sigilo, então agradeço por me entreter. Olhei calmamente para a barreira fina que parecia impedir qualquer som de sair da sala e olhei para essa pessoa e disse: tudo bem, seja direto e me diga do que você está falando. Você pode me chamar de Noite. Minha senhora queria encontrá-la para uma discussão sempre que você estivesse disponível, de preferência mais cedo ou mais tarde. O status dela é um pouco complicado, e ela está comprometida em fazer tudo em segredo. A mulher ligando a própria Night puxou uma placa dourada que tinha escrito Pico Nevado, estendendo-a para mim. Por favor, visite o famoso pátio branco de Snowy Peak sempre que puder, prometemos não perder muito do seu tempo. Assim que recebi a placa e olhei penetrantemente para a mulher à minha frente, sua figura começou a se misturar com a noite.
Ela fez outra rápida reverência para mim antes de desaparecer completamente, e a fina barreira ao redor da sala também desapareceu. Olhei para a placa dourada em minhas mãos enquanto minha mente começava a girar. Houve algumas coisas a serem observadas nesta reunião. Primeiro, essa pessoa pela qual eu de alguma forma ganhei o interesse é muito poderosa, tão poderosa que alguém tão experiente quanto aquela mulher vestida de escuro seguia seus comandos. Toda vez que a mulher chamada Noite falava, ela se referia àquela senhora com o maior respeito. Isso me fez questionar se era alguém em uma posição extremamente elevada, ou alguém com classificação superior a S, ou ambos. O fato de viverem em um dos 4 picos flutuantes do reino significava que ela poderia ser uma nobre ou alguém com imensa riqueza. A segunda coisa a notar era a boa vontade que eles estavam enviando para mim. Aquela pessoa muito importante queria uma reunião, mas enviou alguém para transmitir seus desejos e me permitiu escolher quando iria a essa reunião ou se iria mesmo. Essa foi a coisa mais desconcertante, porque essa pessoa também estava me oferecendo tanto respeito. Ela obviamente tem poder suficiente para obrigar um poderoso rank S, então o que me fez destacar aos olhos dela por ter recebido tal tratamento. Continuei refletindo sobre toda a interação, até mesmo usando gravador, para voltar e assistir a cena que acabou de acontecer várias vezes para ver se perdi alguma coisa. Não consegui extrair mais nada disso, apenas o fato de que, embora eu tivesse atraído a atenção de alguém poderoso, a forma como eles estavam agindo não deveria ser maliciosa de forma alguma. Eu ainda tinha que ter cuidado, então avançaria um pouco meus planos e correria um risco amanhã. Eu aumentaria meu poder cultivando o Skypeak Nest antes de fazer qualquer outra coisa. A noite que deveria ter sido relaxante tornou-se inquieta à medida que meus pensamentos em movimento rápido afastavam cada vez mais o sono que eu queria. De manhã cedo, saí da pousada e entrei nas ruas movimentadas do reino fascinante enquanto eu fiz meu caminho em direção à enorme muralha da fortaleza que levava para fora. Uma camada mais fina de neve cobria o chão hoje, com um céu azul claro pairando no alto. Os grandes portões de metal de uma das entradas da fortaleza murada estavam meio abertos enquanto carruagens e pessoas entravam e saíam, com grupos de mercenários sendo vistos circulando por aqui e lá. Além dos ninhos onde as feras se reuniam, havia masmorras que foram naturalmente formadas e mantidas a partir da essência deste mundo, nas quais muitas aventuras e festas se aventuraram. Essas masmorras diferiam em classificações, com as mais altas perto deste reino sendo de classificação épica. O conhecimento veio do tempo que passei na biblioteca. Essas masmorras espalhadas por todo o mundo eram diferentes das perigosas com as quais eu estava acostumado, e pareciam a maneira deste mundo aumentar a força de seus habitantes. O sistema em meu mundo seguiu uma direção completamente diferente e criou um sistema de poder que extraía mais facilmente a essência e fazia com que seus inibidores crescessem rapidamente em força a partir de masmorras criadas por forças invasoras. Depois que essas masmorras forem cuidadas no futuro, eu não ficaria surpreso se encontrasse masmorras criadas adequadamente, destinadas apenas a aumentar a força dos caçadores. Uma quebra de masmorra não ocorreria com esses tipos de masmorras, pois provavelmente eram mantidas adequadamente com o núcleo deste mundo, com mais essência sendo colocada neles para reabastecer as origens dos seres nele. Pelas informações que li, quanto maior fosse a classificação da masmorra, mais massiva ela seria. Alguns grupos de aventura passaram alguns dias lá dentro para limpar completamente uma masmorra de classificação épica. Essas masmorras seriam outra maneira de aumentar rapidamente meu poder, mas eu começaria com os ninhos, onde muitas feras se reuniam primeiro. Havia muitos líderes para eu derrubar e ganhar habilidades, e eu deveria estar seguro contanto que não fosse muito longe. Essas masmorras extremamente enormes seriam meu próximo passo depois de coletar mais informações. Passei pelas portas movimentadas do grande fortaleza e contornei as multidões formadas principalmente por humanos e alguns demi-humanos, ativando todas as minhas habilidades de ocultação antes de usar voo, uma vez que me afastei o suficiente.
Voei pelos céus, indo em direção à enorme massa de terra onde as feras se reuniam. Desta vez eu iria com tudo e miraria em tantas bestas Rank S quanto pudesse. O objetivo era obter pelo menos algumas habilidades defensivas de nível S que me trariam mais confiança se eu me deparasse com uma situação mortal ao enfrentar algo de nível superior. Fim do capítulo. Capítulo 77 Skypeak Ness. As terras brancas passaram abaixo de mim enquanto eu voava em alta velocidade em direção ao ninho Skypeak. Ele permaneceu magnificamente no ar, e eu voei ao redor dele para pousar na direção oposta que a força-tarefa de extermínio eliminou da última vez. As feras naquela área já haviam começado a se propagar novamente, mas dei a volta para uma área onde pude ver até mais feras se reuniram. Eu podia sentir as auras de alguns líderes de Rank S conforme me aproximava, e comecei lançando Convocar Abominação Virulenta. A adorável mas nojenta fera apareceu novamente, desta vez em outro mundo. Ele rugiu enquanto sentia a essência mais espessa que nos rodeava, aparentemente cheia de energia e pronta para começar. Sorri para essa figura enquanto nos chocávamos contra a periferia do ninho, alertando os animais de Rank AI inferiores próximos. Dei à convocação o comando para focar no lado esquerdo enquanto focava no direito. Eu queria ver minha destrutividade com todas as habilidades de Rank S que possuo atualmente. A invocação se moveu assim que recebeu o comando, sua figura mergulhando no grupo de feras velozes enquanto eu me concentrava naqueles que vinham em minha direção e lançava Fúria do Monarca do Trovão. Bum! A área de 15 metros à minha frente estava cheia de grossas cobras elétricas e relâmpagos roxos que atingiam e dizimavam qualquer coisa que tocassem. O forte impacto chamou a atenção de ainda mais feras enquanto bandos saíam das árvores absurdamente altas cobertas de neve. Haha, vamos lá! Senti a excitação de usar habilidades imensamente poderosas para derrubar feras novamente quando duas montanhas transparentes apareceram na minha frente e cuspiram lava derretida e chamas. A rápida destruição fez com que um líder Rank S finalmente corresse em minha direção. Ele evitou o calor extremo da erupção vulcânica, que eu lancei e dei a volta, vindo em minha direção por trás. No momento em que a fera se aproximou, usei a habilidade Rank a mais, Zona Ártica, pela primeira vez. Toda a área de 10 metros em que a fera estava rapidamente congelou, parando-a enquanto seu pelo branco tremia. A velocidade foi fortemente desacelerada enquanto a área afetada continuava a ser desestabilizada pelos caóticos elementos frios. Não estava gravemente ferido, pois seu atributo também era frio, mas me deu a confirmação de que as habilidades de nível a mais não estavam muito longe do nível S em poder. Enquanto a fera Rank S era desacelerada, fortes relâmpagos roxos choveram em seu local. A fera peluda branca com um corpo desproporcional usou seus longos membros para se defender dos ataques assassinos, cada golpe turbulento de relâmpago destruindo pedaços de sua carne. Enviei spam para outra Zona Ártica, desacelerando ainda mais seus movimentos e, em seguida, lancei outra Fúria do Monarca do Trovão, para finalmente dominar sua defesa rígida. Os repetidos lançamentos das habilidades de Rank A mais e S finalmente derrubaram a fera. Fui em direção ao seu corpo quase destruído e coloquei minha mão sobre ele, sentindo o movimento da essência como um item e alguns núcleos apareceram em um dos meus anéis de armazenamento. O item era uma espada azul extremamente longa chamada Terror Azul, me decepcionando um pouco já que eu queria mais habilidades defensivas ou de suporte agora. Mas o dia estava apenas começando. Havia muito mais feras para derrubar. A abominação virulenta estava trabalhando, agora colidindo com outro líder Rank S enquanto seu corpo liberava continuamente rajadas de ar nocivas. A fera de pelo branco contra a qual ele estava lutando ficou cada vez mais sobrecarregada conforme a luta continuava, com a abominação lutando e sofrendo danos, mas sem reagir nem um pouco. Aproximei-me da área e dei um comando, a abominação explodindo em uma tempestade de carne e ossos envenenados que cimentaram-se no corpo da besta, deixando-a de joelhos enquanto ela ofegava pela vida.
Um grande círculo rúnico de malaquita apareceu perto de mim quando a abominação virulenta saiu como nova, voltando à luta e terminando-a com outra liberação de um nocivo explosão. Esta fera deixou cair um livro de habilidades. Desta vez, foi resistência a todos os elementos, que eu aprendi rapidamente. Era uma habilidade ativa que aumentava suas defesas contra ataques elementais uma vez ativada, mas como sempre eu a manteria ativa o tempo todo. A luta estava gradualmente chegando ao fim à medida que derrubávamos a maioria das feras nesta área. Eu podia ver meu hálito frio saindo enquanto eu coletava os núcleos das outras feras no chão e olhava para os matagais de grandes árvores à nossa frente. As árvores mais altas do que eu, várias vezes, estavam tão fortes como sempre, sua cobertura dando um sentimento ameaçador para aqueles que ousaram entrar em suas profundezas. Lembrei-me de quão longe chegamos da última vez com a liderança do Capitão Rainer e cuidadosamente segui meu caminho. Bestas curiosas que tinham ouvido as vibrações da luta que acabara de ocorrer já estavam se aproximando da área, com mais gente se encontrando poucos minutos depois do abominação e eu entramos na massa de árvores. A combinação de zona ártica, para desacelerar líderes poderosos e também desferir golpes assassinos em feras normais enquanto seus corpos eram congelados e despedaçados, bem como o uso de fúria do monarca do trovão, logo depois se tornaram minhas novas habilidades favoritas de spam com sua eficiência. Eu também usei repetidamente as habilidades ofensivas de Henkia que não eram tão eficientes contra a fera de classificação mais alta, mas eu queria aumentar sua proficiência em combinação de habilidades. Eu agora estava inclinado a ter mais habilidades de suporte e defensivas que eu pudesse manter ativas o tempo todo sem me preocupar, pois elas aumentariam rapidamente em proficiência e seriam perfeitas para combinação. Se encontrássemos uma coleção de grupos maiores de feras, a erupção vulcânica seria perfeita para isso, mas causaria danos tão intensos aos arredores que as grossas árvores brancas pegariam fogo por alguns minutos e chamariam ainda mais hordas de feras em nossa direção. Os elementos naturalmente frios que se reuniram no ar reduziram o fogo e o distinguiram nos minutos seguintes e nenhuma fera superior ao Rank S havia surgido até agora, então não foi um grande problema. Alguns líderes de Rank A e mais 2 de Rank S. O saque de Rank S digno de menção foi o item de Rank S, bolsa de armazenamento, que ocupava um espaço muito maior do que os anéis de armazenamento de classificação inferior que eu estava usando, e se prendia à minha cintura, quando equipado. A outra era uma habilidade chamada Proteção dos Feridos. Lesões não causam medo, pois sua defesa aumenta em 200% enquanto a habilidade está ativa. Um sorriso floresceu em meu rosto quando finalmente consegui uma habilidade de suporte de alto nível, e um defensivo nisso. Fim do capítulo. Capítulo 78 Cuidado. A nova habilidade de classificação S foi aprendida rapidamente, junto com algumas habilidades de classificação A que não eram dignas de menção atualmente e que seriam usadas para combinação de habilidades assim que sua proficiência aumentasse. Olhei no confuso painel de atributos para as habilidades que continuavam a aparecer sua eficácia que eu usei regularmente. Habilidades: B = 100, B mais Dark Assassin 100, a Flight 100, a Transferência Instantânea 98, a Par de Infernal 100, a Ultra Regeneração 94, a Lança do Destino 95, a Resistência à Dor 100, a Recorder 43, a Lanças de Combustão 69, a Compreensão da Linguagem 42, a Armadura Terrestre 77, Obscuro 78, a mais Zona Ártica 53, S Erupção Vulcânica 79, S Invocar Abominação Virulenta 89, S Fúria do Monarca do Trovão 77, S Todos os Elementos Resistência 5, S Proteção dos Feridos 2. As habilidades de classificação S estavam aumentando lentamente, com algumas mais da metade do caminho para a proficiência máxima. No lado confuso das muitas habilidades de classificação mais baixa no painel, algumas habilidades de defesa e suporte B+, estavam se aproximando de 100. Eu deveria ser capaz de ganhar algumas novas habilidades de classificação A de combinação de habilidades até o final do dia.
com expectativa do painel para o ambiente frio e nevado ao meu redor enquanto a abominação virulenta acabava com qualquer fera que se aproximasse. Estávamos apenas no anel externo desta grande massa de terra flutuante, mas nos aproximamos da distância quando aquele que liderava a força-tarefa de extermínio anterior nos fez parar. Eu não queria ir muito longe para entrar em contato com uma fera de classificação épica tão rápido, então eu procederia com cautela e veria se consigo outra habilidade de classificação S antes de encerrar o dia e me preparar para aquele rendezvous possivelmente impactante no magnificamente flutuante pico nevado do Reino Congelado. Avançamos lentamente, certificando-nos de proceder com cuidado. Eu espalhei minha atenção pelas árvores pouco visíveis ao nosso redor enquanto usava olhos de águia para verificar as feras que se aproximavam. Minha atenção estava totalmente no reconhecimento enquanto a abominação virulenta assumia o peso da luta, nosso progresso se tornando mais lento à medida que avançávamos. Bestas poderosas estavam presentes à medida que avançávamos, e logo nos deparamos com 3 líderes de Rank S comandando um grande grupo de bestas em direção a nós. Eu olhei animadamente para esses monstros feios, pois eles já pareciam o saque perfeito aos meus olhos. Esperamos que os grandes grupos de feras viessem até nós e recuamos enquanto lutávamos, colocando uma distância segura para a luta não acontecer, mais perto do interior. A abominação virulenta entrou em confronto com os grupos liderados pelos 2 bosses Rank S, seu corpo rapidamente se despedaçou quando 2 dos líderes o atacaram em conjunto. O outro líder estava vindo em minha direção, seu grande corpo se movendo em alta velocidade e evitando as rajadas de frio da zona ártica conforme se aproximava. As feras que estavam devastando a invocação pensaram que tinham vencido enquanto rasgavam suas asas e músculos resistentes, mas ficaram consternadas logo depois quando a abominação explodiu na frente deles. Bum! O impacto destruiu muitas das feras normais ao redor e feriu gravemente os 2 líderes que estavam se unindo contra ele. Pouco depois, uma grande runa de malaquita revelou uma abominação completamente nova que voltou à luta. O líder que me mirava foi finalmente capturado por uma das zonas árticas. Quando sua atenção foi desviada, sua figura desacelerou e me permitiu lançar ainda mais habilidade onde ele estava. Seu corpo soltou sons desconfortáveis enquanto os elementos frios e destrutivos que apareciam tentavam quebrar suas defesas, sem sucesso. Fúria do Monarca do Trovão e erupção vulcânica seriam seu único descanso, já que sua grande figura recebeu vários golpes dos turbulentos relâmpagos roxos e chamas derretidas, soltando uivos estridentes antes de cair para os lançamentos contínuos das habilidades que continuei a usar. Continue olhando para o que nos rodeia enquanto me aproximo do corpo do morto Rank S Boss e recebo um livro de habilidades dourado e núcleos. A terceira adição de habilidade de nível S do dia seria Fantasma de Santo. Uma miragem de um santo de muito tempo atrás aparece por 10 segundos, usando sua magia poderosa para curar todas as feridas e dissipar quaisquer efeitos negativos importantes. Eu aprendi a habilidade imediatamente e olhou para frente, para a convocação que destruiu uma das feras que estava enfrentando e agora estava colidindo com a última. Neste momento, porém, eu vi uma mudança drástica na área à nossa frente que eu estava observando continuamente com olhos de águia. Uma figura poderosa estava correndo em nossa direção como um trem-bala em alta velocidade, seu corpo ignorando as árvores extremamente robustas atirando até o céu quando bateu neles e explodiu em linha reta. Droga! Eu rapidamente usei transferência instantânea para o corpo de um dos líderes mortos e obtive outro livro de habilidades e núcleos, antes de virar minha cabeça a toda velocidade e usar olhos de águia com transferência instantânea novamente para aparecer mais de 1 quilômetro longe do local. Bum! Eu ouvi o impacto no momento em que desapareci quando a grande fera que estava vindo em nossa direção se chocou contra a abominação virulenta e destruiu a invocação através das árvores ao redor. Eu apenas observei brevemente enquanto garras brancas brilhantes rasgavam o peito da minha invocação antes que ela explodisse em a explosão de carne e ossos que empurrou ligeiramente a figura para trás.
A fera apresentou ferimentos leves e alguns de seus pelos ficaram tingidos de verde, mas logo ficaram impecavelmente brancos quando seus olhos penetrantes encontraram minha figura a mais de 1 quilômetro de distância. Outra abominação virulenta apareceu na minha localização enquanto eu usava transferência instantânea para aparecer a uma distância de mais 1 quilômetro de distância, enviando a convocação para conter a fera. Sim, foda-se isso. Usei transferência instantânea várias vezes até me aproximar da periferia do ninho novamente, sem olhar para trás enquanto continuava a fugir. Quando eu estava a mais de alguns quilômetros de distância e pude ver a massa de terra flutuante ao longe, um rugido retumbante de raiva que podia ser ouvido daqui rompeu. Estabilizei minha respiração enquanto continuava a voar para longe do ninho, lembrando-me da informação que recebi. Li que feras poderosas não saíram correndo do ninho em que estavam, a menos que uma criatura verdadeiramente poderosa tivesse unido muitas das feras reunidas para atacar as terras ao seu redor. Isso não acontecia nos últimos anos nesta área, pois o número de feras era regularmente reduzido, com aventureiros poderosos e mercenários formando grupos para derrubar líderes que ultrapassavam o nível S a cada poucos anos. Os rugidos das feras enfurecidas continuaram e tornaram-se distantes enquanto eu continuava a voar para longe. Meu coração batia em ritmo acelerado enquanto pensava na fera de classificação Epic com a qual quase enfrentei. Ainda não. Eu tive que jogar pelo seguro até que as habilidades que coletei aumentassem em proficiência e eu não tivesse chance de perder minha vida enquanto lutava contra tal fera. Minha vida era importante demais para eu brincar sem ter total confiança. Assim que a proficiência das habilidades de Rank S aumentasse, eu voltaria para derrubar essa fera poderosa. Era altamente perigoso, mas também seria extremamente lucrativo. Outras pessoas não poderiam ganhar poder excedendo o Rank S apenas derrotando um boss de classificação Epic. Mas eu poderia, e estava ansioso por isso. Fim do capítulo. Capítulo 79 Reunião. Afastei-me do ninho Skypeak flutuante e voei de volta para as grandes muralhas da fortaleza ao longe. Peguei o livro de habilidades que consegui pegar antes do aparecimento da poderosa fera Epic, era Erupção Profana, afeta os corpos dos inimigos mortos para explodir violentamente, liberando uma praga venenosa em uma área de 5 metros. Eu me lembrei da multidão de cadáveres que se amontoavam sempre que eu lutava e ansiava por usar isso na próxima vez. Os ventos frios nos céus, bem como a neve volumosa que sempre caía no reino congelado, tornaram-se reconfortantes e esfriaram a tensão que eu sentia, meu corpo. Eu voei para baixo assim que me aproximei da muralha da fortaleza, com as multidões que entravam e saíam diminuindo à medida que a noite se aproximava. Com o medo e a tensão crescentes dos demônios que assolavam as terras, a maioria dos mercadores que faziam seus negócios viajando entre reinos e vendendo seus produtos tinham para colocar suas vidas em risco. Os papéis dos aventureiros e mercenários aumentaram ainda mais para proteger os mercadores e figuras-chave que viajam. Eles precisavam de alguém poderoso para o caso de encontrarem um esquadrão de demônios se movendo pelas terras. Passei pelos portões fortemente protegidos sem problemas e me encontrei de volta à bela entrada da cidade que parecia estar ganhando vida com o advento da noite-céu. Lembrei-me do convite que recebi, bem como da placa dourada que segurava em meu anel de armazenamento. Essa pessoa que se interessou por mim e convocou uma reunião do nada pode ser um passo extremamente importante durante meu tempo no reino congelado, e eu não poderia encarar isso levianamente. Adicionei mais 4 habilidades de Rank S em meu arsenal, e me senti ainda mais seguro, mas ainda tive que agir com cautela. Eu correria esse risco com a reunião agora e veria os resultados dela. Eu me vi passando pelas fileiras de empresas que começaram seu trabalho, bem como pelas mulheres mal vestidas que pareciam estar literalmente se materializando nos cantos escuros das pousadas. Meu destino desta vez foi a longa ponte que serpenteava até o flutuante Snow e Pico Alto ao longe. 2 guardas ainda estavam lado a lado e inspecionavam cuidadosamente todos que subiam, apenas deixando pessoas conhecidas com status elevado passarem sem verificar.
Tirei a placa dourada que recebi da mulher que se chamava Noite enquanto me dirigia para a ponte. Os guardas de ambos os lados olharam para mim brevemente antes de seus olhares se desviarem. O primeiro passo que dei na ponte pareceu um ponto de partida para algo totalmente novo. A ponte foi construída com um talento artístico complexo e parecia a escada mais cara já criada, com as gemas azuis brilhantes que revestiam os lados opostos e sua largura extrema. Ele ficou no céu com muito pouco movimento enquanto eu subia. Eu tinha contado mais de 300 passos antes de me deparar com duas mulheres vestidas de maneira extravagante descendo, o que me lançou olhares curiosos. Mais alguns minutos se passaram quando parei de apreciar as cenas no alto enquanto olhava para as luzes cintilantes abaixo, e subi toda a ponte para uma região totalmente nova que parecia totalmente diferente do que tenho visto. Havia árvores de tamanho normal com folhas brancas alinhadas a partir da ponte indo para o pico nevado, a estrada lisa pavimentada lindamente, já que este lugar parecia 2 vezes mais requintado que a terra abaixo de nós. O caminho se bifurcava conforme eu avançava, e no final do caminho havia uma figura de alguém que parecia ter mais de 3 metros. A figura tinha uma aura selvagem que definitivamente excedia o rank S enquanto montava um guarda no caminho logo após a ponte que entrava no pico nevado. O ser tinha o corpo envolto em uma armadura branca semelhante à que eu tinha visto muitos guardas usarem, com apenas a cabeça descoberta. Foi a cabeça que me surpreendeu, pois brilhava com uma luz ardente e tinha uma juba cheia ao redor. A figura tinha uma cabeça impressionante que combinava muito com a do leão mais feroz. Este era um povo fera poderoso com o qual não se devia brincar. Acalmei meu coração batendo depois de encontrar esse guarda que provavelmente era de nível épico enquanto considerava qual caminho escolher. Eles me deram a mensagem para ir a um lugar chamado Pátio Branco, mas eu não tinha ideia de onde era. Eu estava planejando falar com o guarda quando uma figura vestida de escuro apareceu no caminho certo. Parecia ser o mesmo que eu conheci ontem quando eles se curvaram em minha direção e indicaram para eu segui-los. Grandes edifícios vieram à luz enquanto caminhávamos, e comecei a ver uma multidão de pessoas se comportando com um nível de arrogância, entrando e saindo de lojas e restaurantes luxuosos. A mulher vestida de escuro que eu seguia nos levou para trás de um certo prédio e bateu nele rapidamente, causando um mecanismo de liberação quando uma porta escondida apareceu no chão levando a um caminho mal iluminado. Entrei com ela quando ela falou pela primeira vez hoje. A senhora queria tomar medidas ainda mais extremas para impedir qualquer intervenção externa ou olhares curiosos. Chegaremos ao Pátio Branco em breve. Concordei com suas palavras enquanto seguíamos o caminho escondido que serpenteava no subsolo, eventualmente seguindo até um pequeno pátio. Nós nos desenterramos em uma sala toda branca que transmitiu uma sensação calmante quando a porta escondida se fechou atrás de nós. A noite abriu caminho através de mais algumas portas e logo me vi cara a cara com uma figura velada semelhante a alguém que eu tinha visto há não muito tempo. Tentei não mostrar o choque em meu rosto quando me dei conta de que a figura que eu teve o interesse de usar o mesmo véu de uma pessoa de alto perfil que até mesmo o poderoso capitão de posto S só queria estar na presença de. Knight rapidamente se curvou e saiu da sala, fechando a porta com um clique quando múltiplas barreiras mágicas começaram a cercar a figura velada. Levantou-se e fez uma pequena reverência enquanto levantava o vestido e abaixava um pouco a cabeça. O véu escuro que a cobria por completo desapareceu logo em seguida, quando o rosto mais deslumbrante que eu já tinha visto se revelou, aos meus olhos. O rosto tinha uma expressão indiferente e fria, com olhos escuros que brilhavam penetrantemente na noite. Uma cabeça abundante cheia de cabelos azuis deslumbrantes veio à luz quando a figura se revelou completamente para mim. Uma voz claramente expectante que parecia trair a expressão gelada soou. Estimado senhor, obrigado por reservar um tempo para me conhecer. Cada palavra que saía dos lábios brancos dessa pessoa parecia gotejar elegância enquanto eu saía do meu devaneio e falava calmamente. Não tem problema, se eu puder ser direto, quem terei o prazer de conhecer hoje? Aspas.
A figura ergueu seu rosto frio enquanto a voz clara que posso definitivamente confirmar mostrava mais excitação em comparação com o rosto congelado soou. Eu sou o segundo filho do rei Roark Belmonte do Reino Congelado. A princesa do gelo que detém o controle do Estamos no Pico Nevado. Meu nome é Adelaide Belmonte e é um prazer recebê-lo aqui. Fim do capítulo. Capítulo 80 Construindo Trus. Eu estava tentando controlar minhas emoções da melhor maneira possível quando me encontrei com a pessoa que desejava conhecer. Minha habilidade única continuou a mostrar seu corpo brilhando com uma luz dourada a tal ponto que a luz cinza escura que me rodeava começou a diminuir. Esta era a pessoa que impediria minha morte e a calamidade que se aproximava. Eu tinha que encontrar uma maneira de ganhar seu favor, não importa o que acontecesse. Minha mente que estava sempre intrigada não tinha nada em mente quando se tratava dessa pessoa, pois eu realmente sabia muito pouco sobre ela e não tinha informações com as quais trabalhar. Ele apareceu aleatoriamente não muito tempo atrás, mostrando um poder médio de Rank S com uma habilidade que lhe concedia um pouco mais de mana do que a média. A única vez que a expressão calma saiu de seu rosto foi quando ele comeu, onde parecia que ele estava gostando tanto da comida que um sorriso sempre florescia. Dos mercenários que estavam com ele, descobri que o nome dessa pessoa estimada era Noah Osmonte. Todas essas foram coisas que descobri em questão de um dia, depois de usar toda a força da minha agência de informação para acompanhar os movimentos dessa pessoa desde o dia em que ela apareceu. Mas eu ainda não tinha nada com que trabalhar, o que me deixou muito frustrado. Os nobres que se levantaram contra mim foram rapidamente destruídos por causa dos muitos segredos nos quais pude mergulhar, mas não tinha nada em que construir para a pessoa atual. Minha mente clareou quando escolhi a abordagem mais simples por enquanto, a honestidade. Apertei os olhos para o rosto que continuava a brilhar ofuscantemente enquanto eu falava. Eu sou o segundo filho do rei Roark Belmonte do Reino Congelado. A princesa do gelo que detém o controle do pico nevado em que estamos. Meu nome é Adelaide Belmonte, e é um prazer recebê-la aqui. Honestidade. Isso foi algo que muitas pessoas ignoraram, mas sempre pode ser confiável quando usado corretamente. Continuei, tentando manter minha voz o mais estável possível. Sr. Osmonte, tenho apenas a mais pura das intenções ao chamá-lo aqui, mas não sei como proceder dado o assunto em questão. Sim, como posso contar a alguém que acabei de conhecer sobre uma grande calamidade que se aproxima de nós e que seria ele quem me salvaria da minha morte prematura sem parecer um pouco maluco? Como posso construir a confiança dessa pessoa sem parecer muito ansioso ou com motivos hostis? Eu veria se a honestidade flagrante, sem sofismas, resolveria o problema. Seu olhar que fez sinal para que eu continuasse parecia um peso tremendo pressionando para baixo. Eu tenho uma habilidade peculiar e única que me diz com quem devo me associar e com quem não devo. Você é a primeira pessoa que conheci com quem a habilidade exige uma associação mais forte. A mulher deslumbrante, a princesa Adelaide, continuava a me surpreender a cada frase que pronunciava. Quando ouvi as últimas palavras dela, tive que parar alguns segundos e reproduzi-las com o gravador, para ver se ouvi corretamente. Esta era a princesa do Reino Congelado, alguém que controlava um dos picos e a filha favorita do atual rei. Pelas palavras dela, associar-se comigo será algo extremamente benéfico para ela. Rapidamente pensei sobre minha própria posição e os objetivos que tinha quando desci a este mundo. Eu era alguém único, com poder quase ilimitado. Planejei aumentar rapidamente meu poder e influência e interromper a invasão de demônios neste mundo, finalmente tomando isso para mim. As coisas que ela estava dizendo sobre uma habilidade única que a informava sobre quais pessoas deveria se cercar não pareciam tão absurdas. Então digamos que ela realmente esteja dizendo a verdade. Meu coração acelerou enquanto eu percebia plenamente as novas possibilidades se as palavras dessa pessoa fossem verdadeiras. Eu tinha planejado chegar ao topo deste reino com força e assumir a liderança na criação de grandes conquistas enquanto lutava contra as forças demoníacas que certamente viriam. Só fazendo grandes movimentos depois disso.
Mas com essa pessoa, pude ver outro caminho muito acelerado se formando. Olhei para a mulher de cabelo azul que ainda tinha a mesma expressão fria e disse: Você realmente acredita que alguém do meu nível de força terá um impacto em alguém da sua posição? Sim, acredito totalmente em minha habilidade única. Nunca esteve errado. Com isso dito, eu adoraria trabalhar em estreita colaboração com você no futuro. Tudo o que você precisar, me avise. Eu lhe fornecerei todo o poder eu mantenho, ao mesmo tempo em que lhe forneço as informações mais críticas. Ouvi palavras que pareciam boas demais para ser verdade. A princesa deste reino me daria todo o apoio em tudo o que eu quisesse fazer porque sua habilidade lhe dizia isso. Muito bem, esta é uma oportunidade grande demais para ser desperdiçada. Eu usaria isso para potencialmente assumir o controle desta terra em um período de tempo muito mais curto do que pensei ser possível. Um possível período de 1 ano ou mais poderia ser reduzido a meses. Tudo bem, vou jogar. Como medida de boa vontade para iniciar nosso relacionamento, compartilharei o maior segredo sobre a intrusão dos reis demônios que estão atualmente construindo suas forças no centro do continente. Você tem acesso e algo que definitivamente seria benéfico para você. Com um aceno de mão, uma mesa requintada apareceu entre nós, com 2 assentos em lados opostos. Bandejas brilhantes de comida começaram a aparecer uma após a outra enquanto um dos anéis dourados em seus dedos delgados continuava a brilhar. A mesa logo ficou cheia até a borda com a comida mais etérea que eu já havia visto, enquanto ela fazia sinal para que eu me sentasse. Deixe-me dedicar um pouco do seu tempo para descrever o enorme segredo da conspiração que derrubou o reino mais poderoso deste mundo nas mãos de demônios. Fim do capítulo. O que há mais difícil neste mundo é o homem conhecer a si mesmo. Tales de Mileto.